rapaziada, tá começando mais um Periferia no Ar. Eu sou Bielo Sante, o homem mais bonito da quebrada, como eu sempre falo aqui. Essa aqui é a parada. Vambora. E, pô, vou falar pra vocês. O episódio de hoje eu acho que ele tá mais do que especial, mano. Porque a gente vai falar de ideias, tá ligado? A gente vai falar de movimentos, a gente vai falar de história, mano. Eu tô com ela aqui, Nathalie Silveira. Oiê, oi gente. Como é que você tá? Como é que foi a vinda pra cá? Tô bem, vim correndo, mas cheguei aqui, fui muito bem recebida por vocês, pela equipe de vocês. E tamo aí, tô bem, tô ótimo. Você é louco, satisfação, obrigado pela presença, viu? Ó, vocês têm que me lembrar que eu tenho que falar aqui, hein? Não, tranquilo. Sinta-se à vontade, Tá pô, bom. o palco é seu. Assim, pra começar essa conversa, me Tá. fala um pouco da Nathalie ali no começo da história dela, história. antes de querer ser influencer, Uhum. antes de trabalhar com a internet. Como começa a sua história? Minha história, eu costumo falar que eu sou muito do que o que todo mundo me cerca, assim, minha família, meus pais. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito envergonhada de tudo, de tudo. Mas a minha mãe, meus pais, correria, família preta, né? Toda aquela coisa de ser e acontecer e vambora e bota pra fora quem você é e tudo mais. E aí isso foi surgindo, assim, com o tempo, com maturidade da vida e tal. Mas eu acho que isso a necessidade de falar sobre vários assuntos surgiu depois de que eu me tornei, assim, uma pessoa adulta, sabe? Que eu comecei a ter o olhar um pouco mais crítico e ter coragem de me posicionar. Eu sempre pensei muitas coisas, eu aprendi a me comunicar depois de terapia, depois de ter passado por alguns processos de depressão, de ansiedade, na minha adolescência ainda. Mas depois de terapia eu comecei a me comunicar mais. E aí, eu sempre fui de me colocar para as pessoas que eu conheço, né? Minhas amigas, minha família. Mas pro mundo era uma coisa assim, meio... Calma, vamos ver a hora certa para falar. E a hora certa nunca chegava, porque eu tinha muito medo de falar. Mas aí, depois que eu comecei a fazer terapia, comecei a desenvolver isso, eu falei, mano... E aí eu comecei a... Na verdade, assim, voltando um pouquinho, né? Eu comecei a postar na internet algumas coisas relacionadas à maquiagem. Aquela coisa de construção de autoestima, na época, né, da pretinha ali. Minha mãe sempre me incentivando. Não, porque você é linda, você é isso. Você tem que olhar suas potencialidades e trabalhar elas, tá ligado? Tipo, e eu sempre muito tímida, muito... Tá, na melhor hora isso vai acontecer, tá. Aí eu comecei a levar algumas coisas pra internet, desse processo de aprender a me maquiar, como usar a base certa. Começou mais esteticamente, as minhas coisas com a internet. E aí, com o tempo, assim, eu vi uma coisa, me incomodava, aí eu tomava a coragem de ir lá nos stories. Ai, gente, que não sei o que não sei o que lá. Aconteceu isso, que não sei o que não sei o que lá. Aí as pessoas sempre, tipo... Sempre tinha muitas pessoas que eram do meu convívio e que me apoiavam muito. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, em todos os lugares, porque nem todo mundo tem um apoio familiar que precisa, né, pra fazer algumas coisas. E graças a Deus isso não aconteceu comigo. Minha família, minha mãe, meu pai, prima, sempre me apoiaram muito. E aí comecei a postar sobre coisas que eu não achava justo, assim, muito esporadicamente, postava no Stories. E aí, ingressei no mundo do trabalho, CLT também. E aí, não tinha mais tempo para poder ficar postando, falando tantas coisas. Mas, depois de um prazo, assim, fui mandada embora do meu emprego. Meu primeiro emprego que Você comecei... trabalhava com o quê? Meu primeiro emprego formal foi como jovem aprendiz, trabalhava de repositora no mercado. Trabalhei 11 meses como repositora. Aí fazia, na época, a faculdade de psicologia e tal. Aí falei, vou ver se é isso que eu quero mesmo, né? Fiz 3 semestres do curso de psicologia, não concluí a faculdade, saí. Falei, não é isso que eu quero. Sou mais ligada, eu acho, que à comunicação. Porque depois que eu aprendi a falar... me ensinaram a falar. Eu falei, Isso aqui vale mais. eu vou hablar. Eu vou poder exercer meus lugares de fala. E aí, assim, saí desse primeiro emprego, entrei no emprego na minha quebrada. E eu sempre fui... todas as coisas que eu falava problematizando eram sobre problemas sociais, sabe? Tipo, questões sociais mesmo.
E gerava uma movimentação, porque eram problemas que as pessoas que me acompanhavam também vivenciavam. E aí eu falei, meu, qualquer dia eu vou falar sobre isso e vou postar, assim, né, público, para as pessoas compartilhar. Qualquer dia. Vamos ver, um dia desses. Quando eu entrei nesse trabalho dentro da Quebrada, que foi como orientadora socioeducativa, num CCA, eu expandi minha visão, assim, da minha Quebrada nível hard. Porque eu sabia que tinham muitos problemas que a gente lidava ali no dia a dia, mas eu não tinha dimensão, assim, de que tudo isso ainda tinha pessoas passando por coisas até piores, tá ligado? E não no sentido de, ai, coitadinho. Não, problemas que o governo não olhava, sabe? E que era tudo esquecido, todo mundo esquecido, deixado, as traças e tal. Aí comecei a olhar pra isso, comecei a ter mais tempo de falar sobre isso, porque eu trabalhava meio período, eram 6 horas de trabalho. Era pertinho de casa, então, tipo, eu descia a rua, tava em casa, e eu falei, acho que agora é o tempo pra eu começar a falar sobre essas coisas. Né? Eu tô tendo uma outra visão, uma outra oportunidade de ver algumas realidades e tal. E na época também tinha alguns cursos que ensinavam mais sobre as vivências, trazia estatísticas da Quebrada, coisas que eu nunca tive acesso. E aí foi assim, o boom para eu falar sobre as coisas que eu identificava como importante e tal. E aí postei um vídeo falando sobre saneamento básico na época. Um vídeo falando sobre acesso. Tipo, coisas que você tem privilégio, mas você não sabe. Aí eu falei sobre CEP. Se você tem CEP, isso é um privilégio, porque tem gente que não tem e não tem acesso a tanta coisa, sabe? Tipo, muita coisa. Aí falei sobre isso. A facilidade de você, de fato, ser alguém na sociedade, assim, com... que as pessoas vão te olhar e não vão te julgar, sabe? Sim. Tem casa própria, assim, no sentido, tipo assim, ele tem endereço fixo. Sim. Sabe? A gente consegue encontrá-lo com mais facilidade. Não, Até sim. mesmo nessa gestão, você fala. E fora de coisas do dia a dia mesmo, sabe? Tipo, de você não conseguir receber uma encomenda, de você não ter saneamento básico. Quando chove, você não se preocupa, sei lá... Não tô nem falando de uma goteira, uma coisa assim, tipo... Não, a gente tá falando de perder a casa. Perder o que você lutou pra ter, tipo, uma televisão. Perder tudo. Você perde tudo, sabe? As pessoas tinham essa preocupação. As pessoas que eu comecei a atender com o meu trabalho, enquanto orientadora socioeducativa, tinham esse tipo de preocupação. E é uma coisa que a gente não pensa, sabe? Tipo, ai, choveu em São Paulo para, não consigo pegar meu Uber, não consigo pegar o metrô. Eu perco a minha casa, se chover. E aí? A discrepância da sociedade, né? Entendeu? Tipo assim, são coisas muito surreais. E que no mundo, tipo, da internet... Porque algumas coisas começaram a viralizar e eu via muita coisa elitizada, esse tipo de probleminha. Que é problema, são problemas reais, sabe? Mas que, infelizmente, a gente vive num país tão desigual que se torna... Nada, não se compara. Nada. E, pô, quando você entra pra trabalhar como orientadora socioeducativa, você tinha quantos anos nessa época? Ah, eu tinha 19 para 20. Eu tenho 22 hoje. Ali começa, já desde sempre você já vinha com uma formação de caráter, só que quando você começa a entender isso e se posicionar, o que as pessoas ao seu redor já começaram a sentir sobre você? Eu acho que, como eu falei, assim, depois que eu aprendi a falar, muitas coisas surgiam naturalmente. Então, é da persona da Nathalie, de quem me conhece, falar sobre problemáticas, sabe? É da persona da Nathalie problematizar algumas coisas. Meus amigos mesmo já falam, e a militante? Ah, que fala, que isso e aquilo. Então, tipo, veio de forma mais, eu acho, estrutural, assim, de refletir sobre problemas mais íntimos, sabe? E trazer isso pra internet, assim. Como eu falei, tipo, quando começou a explodir alguns vídeos, muitas pessoas não tinham essa vivência de saber. E eu não tinha essa vivência. Eu moro na cidade de Tiradentes minha vida inteira.
E eu não tinha noção desse tipo de problemática. São coisas que às vezes passam na televisão e a gente não tem noção. Até a gente ir lá na favela e ver que tá tudo enlamado, e ver que tá tudo alagado. Rato é normal, sabe? A falta de luz é normal. Criança ter acesso a sujeira, a doenças de rato, essas coisas assim, é normal. E tudo isso é muito discrepante, sabe? Mas eu acho que as pessoas à minha volta já sentiam que eu trazia isso, né? E isso só veio, assim, pra colocar um pouco mais de uma outra visão, sabe? De uma visão mais de quebrada mesmo, enfim. Foi através disso que aí você tem um projeto muito lindo, né? Pra quem não sabe, a Nathalie, junto com as amigas, fundou um projeto que se chama Cultura Lá em Casa. Então, se vocês tiverem a oportunidade de seguirem, sigam. É muito foda. E eu queria que você contasse um pouco desse projeto e tudo rola através disso, através desses ideais, dessas ideias. Sim. O Cultura Lá em Casa, ele sempre foi uma vontade sempre teve uma vontade de existir o Cultura Lá em Casa. Porque ele é uma iniciativa de algumas amigas minhas de, sei lá, 10 anos. E a gente com essa persona de quebradinha, de querer fazer acontecer, não sei o quê. A gente sempre falava de existir alguma coisa nesse sentido. Que se comunicasse com pessoas iguais a gente, pretinhas, sabe? De que tratasse algumas problemáticas vivenciadas pela gente. E aí ele surgiu na pandemia, porque foi quando todo mundo parou, né? A gente ingressou no mundo de trabalhar, de estudar e tudo mais, e isso tudo vai se perdendo, né? Infelizmente, isso tudo vai se perdendo. Mas quando tudo parou, assim, com a pandemia, eu falei, gente, eu tô com tempo agora pra gente falar sobre isso. E se a gente pensasse em falar, tem tanta gente em casa agora, se a gente trouxesse essas questões, né? E as meninas falaram, mano, é real, vamos, então vamos. Aí eu peguei um dia, meu pai tava com Covid, trancado num quarto, tava eu e minha mãe só, eu lembro como se fosse ontem, assim, porque eu peguei meu notebook, assim, com a maior vontade, e falei, agora eu vou fazer acontecer esse projeto, vai acontecer, com sangue no olho, assim, com aquela vontade de fazer acontecer mesmo. E aí eu escrevi o projeto, mandei pras meninas, as meninas foram acrescentando informações, coisas dos nossos ideais enquanto projeto agora, né, também. E aí nasceu o Cultura Lá em Casa. A gente sentiu que naquele momento, muitas das coisas que a gente gostaria que acontecesse, não ia dar pra acontecer, porque tava tudo remoto, né? Então, tipo, não ia dar pra acontecer. Tanto que lembra que a gente fez um vídeo, na verdade foi com o meu perfil, que a gente ligou pra um monte de gente, falando sobre machismo. E, tipo assim, são coisas que atravessam a vida de mulheres pretas e que a gente segue entalada, sabe, pra falar. E a gente vivia assim, só que a gente nunca se contentou. Sempre a gente vai falar sobre isso, entendeu? E aí a gente fez esse vídeo na época e tal. A gente falou, mano, vamos fazer coisas assim, mas a gente tem que ir devagar, porque tá na pandemia, a gente não pode ficar se reunindo sempre, não pode unir outras pessoas e tal. E aí, alguns ideais a gente teve que deixar. Então, tipo, bate-papos que a gente gostaria de ter, sabe? Tipo, convidar pessoas e tal. Não, a gente não conseguiu. Mas a gente nasceu o Bom de Ser Criança, que eram ideais da gente pensar e refletir sobre crianças brincarem e ter a oportunidade de brincar sem pensar em coisas que nem o que eu falei agora, tipo, saneamento básico, sabe? Ter que se preocupar sem ter que se preocupar em fome, sabe? Ser criança. Ter uma infância legal. Ter uma infância legal. E aí a gente nasceu o Bom de Ser Criança, que a gente entregava bolo de aniversário para as crianças durante a pandemia, porque pai não tinha condição de fazer um bolo de aniversário. Então a gente ia lá fazer um bolo com refrigerante, brigadeiro, beijinho e tal. Ia lá e falava, pode cantar o parabéns pro seu filho, né? Faz isso. A gente tentava fazer assim pra não ter aquela proximidade e tal, mas nunca aconteceu. Tipo, eles, não, a gente quer que vocês entrem, vamos cantar parabéns com a gente, só tem a gente aqui, vai ser legal pra eles não estão vendo ninguém, não sei o quê. A gente ia com máscara, minha mãe na época cheia de medo de eu pegar o Covid e tudo, a gente se colocava aquelas coisas todas e ia. Fazia, e aí a gente foi se adaptando e tal, mas quando a pandemia, tipo, foi acabando, né? A gente não teve a oportunidade de pegar tudo isso e, tipo,
renasceu Cultura Lá em Casa por conta da dinâmica de vida de todo mundo. Hoje as meninas trabalham CLT, tem faculdade. Eu sou a que mais tem tempo, assim, agora com as coisas da internet. Eu consigo mais ter um tempo para pensar e trabalhar mais isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Uma hora a São processos. gente volta. São processos. Mas o Cultura Lá em Casa, ele tem ideais, assim, muito bonito, assim, de verdade, assim. Eu sou suspeita pra falar, mas eu admiro muito. As meninas são todas muito comprometidas, têm visões muito fodas, assim. Ô, palavrão. Fica tranquila. Muito fodas. Tem a Lívia é poeta, ela é artista, ela vem com uma base familiar muito pesada, assim, no quesito luta, sabe? A gente movimentou, ano passado, uma passeata, né? Que aconteceu um caso de racismo, de extermínio na nossa quebrada, que chegou até mim através do meu trabalho. E a gente falou, tem muita gente perdendo a vida aqui na nossa quebrada. O que a gente pode fazer sobre isso? Eu cheguei nelas, né? O que a gente pode fazer sobre isso? Dá pra fazer alguma coisa sobre isso? Tava muito fragilizada, porque trabalhar também com assistência, as pessoas não falam muito sobre isso, mas é muito pesado. Você ouve histórias assim que você fica sem saber o que fazer. O governo é muito burocrático para resolver algumas problemáticas. Então, às vezes, o que você pode fazer é dar um abraço, sabe? Mas aquela carga fica, né? Mas, enfim, aí veio essa demanda de uma mãe que perdeu um filho pela polícia, que matou. E aí a gente falou... Aí eu cheguei nas meninas e falei, o que a gente pode fazer sobre isso? E elas abraçaram e falaram, vamos fazer uma passeata? Eu falei, eita, uma passeata? Elas, uma passeata. Eu falei, então vamos. Aí conversei com a mãe deles, com a família, com os familiares e tal. Eles super apoiaram, eles estavam, tipo, perdidos, né? Na época, sobre isso, o que fazer, com medo também. Porque eles moram no fundinho lá da Tiradentes. Lá é um lugar que não tem CEP, é um lugar que é muitas barraco, assim, né? E a polícia vai lá. E aí fica na divisa de Ferraz e Cidade Tiradentes. Quando aconteceu isso, eles passaram pelo descaso de chegar nos policiais da Cidade Tiradentes, lá em Ferraz. A gente não pode resolver. Aí vai pra Ferraz, lá em Cidade Tiradentes. A gente não pode resolver. Então quem vai resolver? Caramba. Entendeu? Tipo assim, umas coisas que as pessoas não entendem, assim. Pra mim é muito surreal. Muito surreal, né? Mas, enfim, aí a gente fez a passeata, foi muito gratificante, assim. A gente uniu mães, tem as Mães de Maio, né, que lidaram com situações semelhantes a isso, de perda de filho para o governo, de alguma forma. E aí a gente uniu essas mães, elas tiveram a oportunidade de conversar. Ali no dia da passeata mesmo, a gente fez uma roda, todas falaram um pouquinho das suas dores, que estavam cansadas de passar por isso e ficar quieta. Porque é isso, a gente não tem onde falar. Porque o que acontece é isso. Você chega nos policiais, a gente não pode fazer nada. Não é nem essa região que a gente trabalha. É com essa arrogância, sabe? Tipo, com esse nível de não humanidade que eles lidam com as problemáticas de quem é de quebrada. E é revoltante. Tá, dentro dessas situações, você falou de alguns coletivos, né? Das Mães de Maio. Uhum. Tem os 9 que perdemos também, lá de Paraisópolis, é um outro coletivo. E é importante, e a forma que as pessoas, eu acredito que começaram a enxergar em você, não é só uma blogueira que tá falando de maquiagem ou falando de como foi o dia legal daquela publicidade que você fez, mas você tem como esse cunho político, mano. E você traz isso, como que você tenta dividir entre esses dois mundos, porque para muitos ali, você abrir um celular, fazer uma publi e tal... Beleza, você está fazendo o seu trabalho ali, é um trabalho. E outras são ações sociais. Como que a Nathalie se enxerga, assim, caminhando nesses dois mundos? Eu tô construindo isso, pra falar a verdade, assim. Eu sinto que a internet vende, compra muito de coisas superficiais, sabe? Então, você tem que usar palavras-chave, então você tem que fazer, sei lá, por exemplo, o que eu tô usando agora, eu acho que é uma coisa mais estratégica de lidar. Falar sobre coisas que eu acho importante enquanto eu faço uma maquiagem. Entendeu? Tipo assim, tento usar de duas coisas. É ruim, porque tem assuntos que você não consegue fazer isso.
sabe? Tipo, são assuntos pesados que você precisa falar. Eu não gosto nem tipo assim, de trazer tanto essas questões. Se eu tivesse a oportunidade de reunir pessoas que gostariam de falar sobre isso e falar olho no olho, ia ser genial. Mas eu entendo que a internet tem um alcance muito maior. E que às vezes as pessoas precisam ouvir o que eu tô falando e nem sempre vai ter acesso a mim, tipo assim, fisicamente, né? Muitas estão com o celular na mão. Entendeu? Uma época da minha vida que eu tava muito forte, que foi essa época do movimento que a gente teve que fazer, eu fiquei muito pensativa sobre isso. De ir nas redes sociais falar sobre isso, porque é doloroso, sabe? Você falar sobre a dor do outro, uma dor que é a perda de um filho para uma mãe, eu imagino que seja uma coisa muito dolorosa, sabe? Imagino que seja uma das maiores dores que uma mãe pode ter, sabe? E levar isso nas redes sociais, para mim, foi um desafio enorme. Eu fiquei muito relutante. Eu gravei e regravei várias vezes. Falei, caramba, não posso falar isso. Ai, meu Deus. É muito cuidado. Tem que tomar um cuidado Um pra cuidado falar. muito cauteloso, assim. E aí, hoje eu vejo, assim, que eu preciso alternar algumas coisas. E mesmo assim, eu vejo que eu não vou conseguir fazer sempre, sabe? Porque a gente também se limita ao que as pessoas, às vezes, querem ver, enquanto entrega, sabe? Então, acho que é isso, assim. Eu tô construindo esse lugar ainda. Pode crer. E, pô, você falou do processo em que você, antes de ser uma mulher mais ativa, pô, quero discutir esses assuntos, eu quero divulgar isso pro mundo, você era bem tímida. E aí você falou desse processo de terapia. Como que é pra você lidar com isso também, que já passou pelo processo da terapia, Sim. porque a saúde mental ela é muito importante. Como você enxerga a saúde mental dentro desses lugares que você adentra. E em contradição é como você, pô, lida com isso também todos os dias. Sim. Eu cresci num universo que as mulheres da minha vida sempre fizeram acontecer e, tipo, da melhor forma, elas entregam, sabe? Elas entregam, mas muito, assim, sem pedir ajuda. Então, o fato de eu... Quando eu falei, eu não falei nada. O meu corpo falou muita coisa para as pessoas que estavam ali à minha volta. E aí, as pessoas perceberam que eu não tava bem. E a minha mãe falou, você precisa de ajuda? Eu falei, pra quê? Precisa de ajuda pra quê? Você não tá bem, você não consegue falar com as pessoas, você só quer dormir, você não tá sendo você, sabe? Tipo, minimamente as coisas que eu fazia, que eu ainda assim tinha vergonha, tinha aquela coisa, eu não queria fazer, sabe? E aí minha mãe olhou pra mim e falou, tá tudo bem pedir ajuda, sabe? E na época, assim, foi muito difícil pra mim ter que aceitar que eu precisava de terapia. Pra mim era uma coisa assim, tipo... Sei lá. Nossa, só precisa de terapia. Só precisa de terapia quem tá doente, assim... Sei lá. Psiquiatra. Pra mim era nível psiquiatra, assim. E que não é ruim. Não é ruim, porque às vezes você precisa fazer... conciliar, né? Medicamento com a sua mente e tudo mais. Mas eu demorei pra aceitar. Mas depois que eu aceitei, eu falei... Caramba, mano... Eu realmente precisava e eu preciso disso, assim, pra minha vida inteira. Porque é um processo que você floresce. Você consegue ver as problemáticas e não se afundar. Eu acho que eu acumulava as coisas, sabe? Tipo, eu consigo resolver. Uma hora eu resolvo. E eu faço e acontece, tá ligado? Tipo, mesmo muito nova, sabe? Porque eu pegava muitas coisas pra mim, de problemas do outro, da minha família, problemáticas, tipo, familiar mesmo, sabe? Falava, caramba, mano, eu podia ajudar minha mãe mais com isso, podia ajudar minha tia mais com isso, e tal. E pegava aquilo, e pegava coisas que eu via em mim negativa, né? Questão de autoestima, na época que não era construída com a minha idade. E me colocava tudo aquilo num lugar e falava, caramba, eu nem sou tão boa assim, sabe? Via minhas coisas da minha persona como coisas ruins, né? Enfim. E, enfim, me coloquei num buraco, sabe? Mas quando a terapia chegou pra mim, depois de um bom tempo, não vou mentir, depois de um bom tempo, assim, depois de uns 3, 4 meses, que eu falei, eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom pra mim, tá ligado? Mas eu acho que é um processo, assim, pra gente, principalmente enquanto pessoas pretas, assim.
É um processo e ele precisa existir, porque a gente pega muita coisa pra gente. E são tantas coisas que nos atravessam de forma negativa, sabe? Que você vai chorar ali, falar, eu vou chorar 5 minutinhos ali e resolve. Não. Depois, se alguém bater ali naquela tecla ali, você vai sentir. E cada hora vai ser mais coisa acumulando enquanto sentimento, sabe? Mas foi muito bom, assim. Depois que eu entendi que eu realmente precisava e o quanto aquilo me fazia bem e florescer realmente, eu não quis mais largar. Lidar com os traumas, ele é muito importante, porque, como você falou, né? As pessoas da pele preta passaram e passam todos os dias por várias coisas, né? Teve uma vez que eu tava conversando com meu irmão e ele falou assim, pô, a gente tá vulnerável a tudo. A gente sai pra ir trabalhar, a gente pega o metrô, tá ligado? A gente pega o busão e, pô, o nosso corpo é o nosso corpo, mano. O nosso corpo, ele tá ligado? Sim. Nós somos, tipo, é tudo frágil. E quando a gente fala do físico, a gente não, as pessoas têm que entender que não é apenas o físico, mas sim o mental que comanda tudo. É a nossa CPU, né? E quando você falou desse processo também, a questão da terapia, eu acho que ela é muito importante, porque a pessoa ela vai conseguir lidar com mais facilidade com o seu trauma, muitas vezes passar por aquilo e transformar em uma coisa positiva, como você transforma as suas ações políticas, mano, para ajudar o outro. Através da minha dor, eu ajudo o outro. Sim. Tá ligado? E uma coisa muito louca, assim, dentro da terapia, como que foi escolher também, porque tem muito isso, eu queria te indagar nessa pergunta. Fazer a terapia com um terapeuta ou com uma terapeuta preta. Porque... Muda tudo. Muda tudo. Você teve essa realidade ou não foi? Sim, você pensou nisso? No começo, como eu era criança quando eu comecei a fazer terapia, né? Eu era adolescente, na verdade. Comecei a fazer terapia com 14 para 15 anos. E aí, tipo assim, a minha primeira terapeuta foi por indicações e tal. Minha mãe tava num processo de urgência, que ela pensou, eu tô perdendo minha filha. Ela pensou que eu tava me perdendo, e eu acho que realmente tava. E aí, ela procurou a primeira psicóloga, assim, e não foi uma psicóloga preta. A gente trabalhou algumas questões que eu tava ali, na época de depressão, de ansiedade, mas a terapeuta preta surgiu pra mim agora, na vida adulta. Quando eu saí do meu emprego CLT, eu falei, bom, estou saindo, vai ser um processo novo, de experiências muito novas, de sair do CLT, sabe, deixar tudo, trabalhar em casa. Pra mim era muita coisa. E eu vou ter que lidar com a minha mente, porque eu vou passar mais tempo comigo mesma. Eu falei, eu preciso de uma terapeuta preta. Apesar de eu já me entender enquanto pessoa preta e já ter, tipo assim, identificado algumas questões que eu passava e que eram umas questões e eu trabalhava isso na terapia com uma pessoa branca, eu sabia que faria total diferença eu tratar com uma pessoa preta. E aí eu comecei a fazer terapia com uma pessoa preta e o processo foi mais incrível ainda. Né? Porque é assim, não só pela questão de identificação, mas de você falar para uma igual que vai entender aonde dói, sabe? Tipo assim, por exemplo, uma coisa muito para outras pessoas é boba, mas para mim é bem relevante. Nós mulheres pretas, a gente é muito objetificada, né? As pessoas olham a gente muito com esse olhar de uma coisa rápida, de um olhar de não cuidado. E isso era uma coisa que me atravessava muito, né? Quando eu comecei a postar algumas coisas na internet, eu senti que esse lado era o que pendia mais. Eu postava uma coisa falando, por exemplo. Eu tinha muitas pessoas que engajavam, que comentavam que isso e aquilo. Mas quando eu postava uma foto de shortinho, com meu cabelão, de top, porque eu gosto de andar assim. É uma coisa minha, não tem nada a ver com, sei lá, a aprovação do outro. Mas eu gosto, entendeu? E as pessoas... Chegavam tantas pessoas até mim que uma hora eu tive que olhar isso com um olhar mais crítico pra eu não começar a só produzir isso por uma entrega, tipo, vazia, sabe? E eu tive que passar por um processo e eu falava sobre isso na terapia porque eu me sentia objetificada, mas eu via que isso entregava mais. E como que eu ia lidar com isso, sabe? Tipo, era uma frustração enorme de ver. Mas era o algoritmo gritando mais forte. Você entendeu? Então, mas aí eu tratei isso em terapia e eu falei, não.
uma hora a minha voz vai importar muito mais do que o meu corpo. E, na verdade, assim, quem eu quero atingir? Entendeu? Tipo, eu sempre pensei que eu queria representar muitas pretinhas. Entendeu? Então, tipo, eu olhava para as minhas fotos e eu sabia que às vezes chegava em lugares nojentos de, enfim, objetificação. Mas tinha muitas pretinhas que eu olhava aquilo e falava, caramba, olha o cabelão dela, olha como ela se posiciona, sabe? Tipo, e não me via só como uma carne, sabe? As pessoas sabiam que eu tinha uma visão, trazia uma visão por trás, enfim. E a terapia me ajudou muito a equilibrar isso. E é uma realidade atual, porque a gente sabe que engaja muito mais você postar uma foto, sei lá, seminu e tal, do que você falando, trazendo uma problemática. Por mais que as pessoas se identifiquem bastante, porque são realidades da maioria dentro do nosso país, infelizmente, mas que a falta do corpo vai engajar mais. O trabalho com a internet, ele tem como a fundamentação você também fugir da realidade. Ali é a vitrine, ali tá tudo muito lindo, tá tudo muito blue. E trazendo ainda assim essas problemáticas que você fala e também dessa percepção como você, mulher, se entende. Tipo, mano, estou sendo objetificada. É gritante, tá ligado? Porque você, legal, você parou, raciocinou e, pô, eu preciso mudar a trajetória aqui pra que de alguma forma eu consiga passar minha mensagem, tá ligado? E não me perder nisso. Sim. Onde poucas pessoas ainda não entenderam qual que é o lance da internet, o lance do tino. Sim. E que, mano, não vou fazer isso porque isso tá dando vitrine pra gerar esse assunto. Sim. Pô, você então, através disso, começou a entender mais na terapia também. Sim. Mentalmente, uma jovem, uma garota. E o que mais você tirou da terapia além disso também? O processo de identificação do quanto isso era importante pra mim. Eu acho que isso para uma pessoa preta é crucial e eu aprendi isso na terapia. Assim, as questões de problemáticas, no geral, como eu falei, sempre foram muito importantes pra mim. Mas eu não via... Eu pensava que era muito superficial ficar olhando pra mim. Sabe? Eu sempre achei que, tipo, sei lá, o jeito que eu for, tá tudo bem. Sei lá, tá tudo... Isso aqui não é nada. Mas é muito importante. A forma como a gente se vê, o quanto a gente se vê enquanto potência, sabe? Tipo, de autoestima, de tudo isso importa. Porque quando a gente tá entregando algumas coisas, tipo, que a gente, por exemplo, a gente pra olhar, isso vai importar, sabe? E esse processo de identificação de pessoas, de ser uma pessoa negra, pra mim, foi essencial, assim, e foi na terapia. Apesar de minha mãe, minha família toda sempre colocar isso pra mim, a gente vem de uma sociedade que vai empurrando a gente, sabe? Tipo, nesse quesito de se impor. E falar, eu sou uma pessoa preta. E ponto. Eu sou uma pessoa preta e me sinto linda, sabe? As pessoas não querem que a gente tenha tanta estima assim, né? E eu sempre senti isso, vindo de fora da escola, do trabalho, né? Tipo assim, foi sempre isso pra mim. Depois quando eu construí essa questão da autoestima e tudo mais, e comecei a me impor, vinha sempre como, nossa, que exagero. Por que você veio tão arrumada? E era uma coisa que eu construí e eu queria me impor daquela forma, tá ligado? Pode crer. E aí, assim, é um exercício diário, que até hoje, até Uber. Tipo, eu entrei no carro e tal, aí ele olhou assim pra mim, ele me olhou, eu senti um olhar de maldade, assim, nele, de me olhar e falar: você tá indo aonde? Eu falei, tô indo num podcast, não sei o que, não sei o que. E, tipo, me colocar, sabe? Eu vejo assim, se eu fosse uma Nathalie, sei lá, alguns anos atrás, 8 anos atrás, eu já ia me retrair. Só com aquele olhar. Porque as pessoas fazem isso assim com a gente, sabe? De, tipo, quando você chega e já se coloca assim, as pessoas... Nossa, por quê? Calma. Eu tô calma, eu só me imponho assim, entendeu? Tipo, mas foi um processo muito bom, assim, pra mim. E acho que é uma coisa que a gente também vai construindo diariamente. Infelizmente, com aprendizado e vivências, esse tipo de vivência, mas a gente vai tendo que se reafirmar todos os dias. E como é que era a Nath na escola?
A Nath na escola era cheia de vergonha. Cheia de vergonha. Envergonhada pra tudo. As minhas amizades, por exemplo, a Vitória, que faz parte do Cultura Lá em Casa, a gente se tornou amiga muito novinha. E a Vitória me inspira muito, porque ela sempre foi muito extrovertida. Eu falava, caramba, eu queria ser assim, que nem a Vitória. E eu me via muito nela, porque a família dela é muito parecida com a minha, e a família dela sempre foi muito próxima, a gente muito próxima. Só que eu tinha muita vergonha, eu me via muito igual ao meu pai, e até hoje, assim, de certa forma, que meu pai é muito na dele, ele se posiciona, ele fala, tal, mas ele é muito na dele, ele espera a hora certa e tal, não sei o quê. Mas eu tive que construir. A Nathalie da escola era quietinha, quietinha, quietinha. No ensino médio, até no ensino médio, eu só dormia. Só dormia quietinha. Falava ali, quando me perguntavam uma coisa, aí eu me posicionava. As pessoas, tipo, sabiam quem eu era, mas eu tinha muita vergonha, assim. Hoje eu me vejo mais solta. Talvez até pelo meu trabalho, assim, né? De ter que falar, de ter que olhar, de ter que fazer e tal. Mas eu era muito envergonhada. Caramba, que top, mano. E falando agora, cada vez mais entrando no campo da internet, no campo onde você atua hoje, Sim. você comenta muitos filmes e séries, né? Uhum. E, pô, eu achei legal, tem uma vez que você fez um vídeo da série de Bel-Air. Inclusive, eu não sabia do lançamento dessa série, quando seria depois eu não tinha assistido ela, e aí eu vi um vídeo seu, você falando e tal, aí eu falei pro Luiz, Luiz, a gente precisa assistir essa série. Pô, assistimos, muito, inclusive, pesada demais. Pesada, né? Bel-Air, Eu indico nossa. essa série pra todo mundo. Pô, Todo mundo. como que é o processo que você faz quando você assiste esse conteúdo e a mensagem que você quer passar? Como que é o processo de comentar um vídeo? Sim. Eu gosto muito de assistir filme, série, sempre gostei. E, assim, minha família, ela é muito politizada nessa questão, nas questões raciais, né? Então, minha mãe, desde sempre, tipo... Ai, vamos assistir, meu pai, quer assistir que filme? Vamos assistir hoje filme de gangster. Tipo, minha mãe... Eu conheço isso aí. várias. Perigos pra sociedade, umas coisas, tipo, antigas. Você fala, vai, pai, de novo esse filme. Ele, não, esse filme é de negrão. Coloca o Denzel Washington aí, por favor. Sim. Ele manda essa. Eu sempre gostei disso. Só que a gente passava muito tempo procurando esses filmes. Porque a gente tem que, tipo assim, né, caçar pra ter, né? Sim. Infelizmente, os conteúdos, até conteúdos digitais de pessoas pretas, filmes pretos, a gente tem que caçar pra ter. Aí eu falei, caramba, é o bagulho que eu faço, né? Tipo assim, de já falar sobre questões raciais, por que eu não começo a indicar? Porque, de repente, as pessoas podem ter um lugar que elas vão, uma pessoa, no caso eu, pra poder ter acesso a esses filmes. Tipo, que filme que eu quero assistir hoje? Tipo, uma comédia, um filme, sei lá, de romance, uma coisa. Eu falei, vou fazer, né? Legal. E diferente, não tinha visto nada disso ainda. Aí eu peguei e comecei a fazer esses vídeos. Aí no começo, eu pensei, eu acho que eu tenho que focar num nicho. Eu falei, não. Tem vários tipos de filme. Eu assisto vários tipos de filmes. Tipo, filmes da Disney, filmes de terror. Vários tipos de filme. Eu falei, vou expandir, vou falar sobre isso, porque é legal. E vai atender, de repente, o meu público, que já queria e já tá ligado a isso, né? Questões raciais e tal. E comecei a fazer, deu bom também, foi muito legal. Até pra mim, assim, gostei, eu gosto de fazer, porque é um bagulho que eu já consumo. Quando eu tô fora da internet e tal, eu tô assistindo um filme legal, tô com a minha família preta curtindo a vida e tal. Então, eram coisas que já estavam ali no meu dia a dia, que eu só coloquei ali na internet para as pessoas terem acesso, tá ligado? Então, foi muito natural, mas foi muito gostoso. E tá sendo até agora. É, louco, é muito, assim, esse lance do filme é uma conexão única, isso eu acho que qualquer pessoa, né? O filme, ele vai passar uma mensagem. Nossa. E como você falou, o filme da Disney não parece, mas eu sempre fui aquele cara, pô, fanzaço da Disney, assistia várias paradas, também. isso, vários filmes antigos, sabe? Sim. Tipo, filmes clichês, de romances e tal. Só que uma coisa que era muito louca em alguns filmes da Disney é, tipo, dos próprios live actions que tinham, ou os filmes daquela época que lançaram, eu não me via muito. Eu não tinha aquela, tipo, pô, mano, caramba, eu não tô me vendo nessa história. Então, quando eu começo a me desenvolver também, a crescer, e a entender os conteúdos audiovisuais e os gêneros de filme, eu começo a assistir esses filmes, e aí é aquilo. Você vai assistir um filme com seu irmão, não,
E aí, irmão, que filme que a gente vai assistir? Não, coloca aquele de negrão mesmo, aquele que o Denzel Washington tá, sabe? Sim. Aquele que o Tyrese tá. Tem um filme do Tyrese muito louco de ação, esqueci o nome agora. Depois você me indica. Mas eu vou indicar, é foda. E dentro de todos, quando eu entendi, pô, esse filme é foda, esse ator é foda, eu me vejo nele. Foi, quando eu citei o Denzel Washington várias vezes, foi ele, porque é o gangster, Sim. tá ligado? O protetor. E são filmes, assim, de diferentes gêneros. Sim, e a gente vai transitando também Sim. sobre isso, né? Tipo assim, por exemplo, essa série Bel-Air. Foi muito bom assistir porque eu me via em muitas coisas assim. E numa perspectiva que não nos colocam. Que é de um poder imenso aquisitivo. Eles são ricos. Entendeu? São influentes. Eles chegam assim, ó, muito. E eu falo, eu quero construir uma família assim. E ponto. Tá ligado? Numa era que é a era da digital, né? Agora. Sempre quando eu vou falar sobre essa série, porque eu falo muito dessa série, eu falo, meu, tem as coisas relacionadas ao Will Smith e a série O Maluco no Pedaço, que é evidente, os personagens, tudo, né? Mas traz tantas coisas atuais. O fato de, por exemplo, o Carlton ter problemas com droga. Sabe? Tipo, poxa, que feeling. Que feeling é você pensar o quê? Dinheiro traz acesso. Uma coisa que pode ser refletida, assim, sobre a gente, tipo... Dinheiro traz muito acesso. E você vai ter acesso a drogas, a mulheres, a muita coisa. Você precisa saber lidar com isso, tá ligado? E, tipo... pra mim tem várias camadas nessa série que a gente podia passar, tipo, horas dissertando, sabe? Tipo, sobre a Hillary, sobre a irmãzinha. Como que é o nome da irmãzinha? Esqueci. Eu também. Ashley. Ashley. A Ashley, tipo, sabe, na série ela traz uma questão de bissexualidade, talvez. Uma coisa Isso que foi ficou no foda. ar. E eu fiquei, caramba, que feeling bom! E ainda tá pra próxima temporada pra entender de fato. Sim. O que vai ser... Sabe, porque ainda a mãe não sabe, o pai não sabe. Sim. Isso que foi o legal deles terem colocado, né, na personagem. Uhum. A própria Hillary, né? Aham. Que era aquela mina mimada da primeira série, que só queria o dinheiro do pai, só queria roupas caras. Agora, ela já buscando quer... empreendimento na internet. E, tipo tal. assim, querendo criar uma independência financeira. Tipo, meu pai tem, e ele pode me fornecer isso. Mas o que eu quero, né, é outra coisa. E muito bom, influencer, eu amei. E qual foi uma outra parada que te marcou também, isso dentro do audiovisual? No geral? Ou série, Posso falar uma coisa atual? Pode. Uma coisa atual que eu acho que tá pra mudar. Eu acho que vai ser muito legal a gente refletir sobre, principalmente você que tá trabalhando com audiovisual e tal. O Lázaro, recentemente, tá querendo construir algo voltado a nós, pessoas pretas, né? O mundo do audiovisual, mas trazendo outras narrativas. Não sei se você viu, ele lançou medida provisória, né? E tava tentando criar um espaço ali do audiovisual de pessoas pretas. E, cara, eu fiquei pensando sobre isso nas últimas semanas, pensando também num conteúdo legal pra falar sobre isso, porque tem muita coisa agora chegando pra gente. A gente teve um festival, não sei se você viu. Não foi um festival, não sei se fala festival. Liberatum, você viu? Não. Que esse rolê aconteceu? Foi um rolê, assim, de muitas pessoas pretas influentes, que trouxe a Viola Davis, aquele outro ator, nossa, matriarca no audiovisual, esqueci o nome dele. Será que eu vou lembrar? Depois você lembra, a gente coloca na edição. Tá bom, eu lembro e eu te falo. Enfim, trouxe aqui pro Brasil pra falar sobre um universo que a gente precisa discutir, sabe? Tipo, aí a Viola Davis veio. Viola Davis, gente, pra mim, auge do auge. Ela é A pretona foda. entrega em tudo. Ela é Tudo. Eu li o livro dela, inclusive. Que mulher. Mulher Enfim, Rei, você assistiu? Mulher Rei, assisti. Eu sou fã da Viola Davis, viu? É verdade. Vou te falar, ela é incrível. Enfim, e aí ela trazendo essa questão... E no livro dela, ela já traz, e não sei se você já viu, ela tem um negócio com a Oprah, que ela participa, que ela fala sobre o livro dela. E ela traz as questões brasileiras. E eu falei, caramba, por que essa mulher tá falando do Brasil? E eu fiquei pensando assim, olhando, eu falei, caramba, mano, a gente é potência. E eu acho que acontece que a gente não se entendeu enquanto potência, né? Eu acho que tem uma luta um pouco atrasada da gente se olhar enquanto pessoa preta. A maioria da população que é negra do Brasil, muita gente não se vê enquanto pessoa preta e se sentiu enquanto potência. Aí a Viola veio pra cá, começou a trazer essas questões do audiovisual. Eu falei, meu, foda.
sabe? E muito bom que as pessoas de fora estejam vendo o quanto de história que a gente tem a agregar, sabe? Ela falando, tipo, eu quero trazer Hollywood pro Brasil. Eu quero que as pessoas vejam as histórias brasileiras enquanto potência também, porque é muita história. Histórias boas que precisam ser contadas. E eu acho que esse exercício, o Lázaro estava querendo fazer, está querendo fazer e está fazendo. Muito bem, inclusive. E que eu admiro muito, assim, é um movimento que eu admiro muito, de união, né? E de falar de um futuro que consiga trabalhar, assim, o nosso cinema, né? Com novas perspectivas, assim. Nós finalizamos o curta-metragem Fluxo Filme, né? Nossa, eu vi! Não, Eu ia falar, eu tava no Dia das Mães, eu fui comprar um frango assado lá pra família e tal. E aí eu olhei, assim, um pôster na padaria, eu falei, que é isso? Sabe o que eu fiz? Tirei uma foto, mandei no grupo lá do Cultura lá em casa. Falei, amigas, da onde tá surgindo isso? A gente precisa ver. Aí eu pesquisei lá no Instagram, já segui vocês. Eu falei, cara, que Sim, incrível, que foda. É uma ideia do Felipe Barbosa, que aí é o diretor lá da Quebrada também. E aí ele me fez um convite para ser diretor de produção e produtor executivo do filme. Então nós fizemos várias ações, porque é um curta-metragem, a priori, é um curta-metragem independente. E aí nisso a gente não tinha dinheiro para produzir o filme. E aí nós realizamos 2 diárias, conversamos com o JK, com a escola JK, enfim, gravamos no baile da sorte, levantamos drone. Nossa, meus amigos estavam lá, eu falei, tá todo mundo envolvido com esse rolê, gente? Sim. Incrível. E aí, por exemplo, é a história do Fábio, tá ligado? Que ele tá numa desilusão amorosa e fala de várias questões sociais que ele vive. E ele vai pro baile funk pra distrair, tá ligado? E acontece várias outras coisas no decorrer. É um curta-metragem totalmente independente. Fizemos uma vaquinha online, nós conseguimos o valor. E esse valor foi utilizado para fazer o processo de pós-produção do filme. Colorização, edição de áudio. Então, tipo assim, o processo do audiovisual, quando a gente fala de se ver, sabe? São histórias de amigos do Barbosa. Sim. Eu não posso ficar soltando muitas coisas aqui, porque vai sair, inclusive, esse projeto. Ano que vem já sai. Ano que vem ele sai. Ano que vem. E aí nós vamos fazer um evento. Nossa, Estamos querendo montar um festival aí de lançamento. Levar as pessoas na sala de cinema, se houver oportunidade aí. Então, se você quer patrocinar de alguma forma o Fluxo para 2024, sinta-se à vontade, só entrar em contato. Gente, investimento, dê voz às quebradas, tá? Não vem querer falar, ai, porque a quebrada vive, favela venceu. Ajuda as quebradas. Inclusive, um salve aí pra Tracy. Mano, ela mandou, tipo, um valor pra gente. Sério? A Tracy? Ela é uma querida, né? Ela foi... vive vendo minhas coisas no TikTok, comentando, falou, sim. são a querida. Inclusive, pô, as gêmeas, né, no caso. Sim. É uma complementa a outra, é família, então o que vai de uma vai da outra. Então, com certeza. A gente queria agradecer muito. A Suane também queria agradecer demais. Entre várias outras pessoas que financiaram o nosso produto coletivo. Então, a gente parte de, tipo assim, as pessoas se representarem, mano, com esse filme Fluxo. A gente colocou também essa ideia pro cara de Quebrada, pô, se representar. Colocamos relíquias do funk que tá no filme, Nego Blue, MCBO. Conseguimos trazer. E isso é muito louco quando você fala de toda essa representatividade que um filme ele tem que causar, sabe? Seja um filme independente, mas ele tem que mostrar um pouco da ideia. Nossa, total. E ainda falando, pô, isso de você, isso de representação, a gente pede pro convidado sempre falar uma música que o represente. E aí você escolheu, parafraseando aqui, a sua pele preta com malícia, seus olhos azuis com malícia, seu sorriso branco com malícia, seu corpo todo, enfim, com malícia. Jorge Ben. Por que essa música te representa tanto? Eu acho que essa música, na verdade, assim, minha mãe sempre ouviu muito MPB, Djavan, Jorge Benjor, os bravos, assim, incríveis, né? E aí, assim, quando eu era muito pequena, tipo, quase adolescente, eu comecei a consumir isso por conta própria. Por conta própria, assim. E minha mãe um dia falou, que música que você quer ouvir? Não sei o que lá. Mãe, eu quero ouvir essa música, essa. E aí minha mãe fala que essa é a minha música. E eu acho que eu falei essa música porque era uma das poucas coisas que eu ouvia que mencionava algo que se remetesse a mim. Tá ligado? No sentido de pele,
sabe? No sentido de se ver enquanto pessoa bonita e tal. Indiretamente, né, na época, porque eu era muito pequena. Mas hoje eu consigo olhar a música dessa forma, sabe? Tipo, com um olhar mais casa, com um olhar de algo que me represente. Eu acho que até hoje a gente tá construindo coisas que tornam para mulheres de pele escura, né, representativo e bom. A gente tá criando esse espaço, porque não foi construído há muito tempo, né, esse lugar de beleza, enquanto mulheres pretas de pele escura. E pra mim, isso essa música representa muito disso, assim. Caramba, que foda, mano. Agora eu tô... não sei se você já ouviu a Fricácia. Ela tem uma música que fala... Sou uma negra de pele negra, de alma... Eu tô muito consumindo isso, assim. E consumindo também de uma artista, de uma escritora nigeriana, se eu não me engano. Depois me corrija se eu estiver errado, depois eu me autocorrijo se eu estiver. Que traz um livro falando sobre isso. E o nome do livro é Eu Destilo Melanina e Mel. É um livro que traz muito disso. E que eu sempre refleti sobre isso, assim, porque as mulheres negras de pele escura, elas não são tão representadas, sabe? Tipo, nos espaços de publicidade, nos espaços de televisão, de forma boa, entendeu? E aí eu comecei a consumir mais disso e se construir mais de uma autoestima, tá ligado? Tipo, de se ver também pertencente de lugares. E assim, é muito importante a gente se ver, sabe, nas coisas. E eu me vejo em alguns livros agora que eu consumo e eu tô sempre indicando nas minhas redes isso, porque eu sei o quanto ainda é um pouquinho escasso. Tá, as pessoas falam que tá muito viral, que hoje todo tem preto em todos os lugares e tal. Mas, tipo assim, mulheres pretas, retintas, de cabelos crespos. Quantas propagandas, sabe? Quantas publicidades. Eu acho que a gente tá trilhando um caminho, mas eu acho que tá trilhando um caminho. Quando você falou dessa parada, na entrevista que nós tivemos aqui com o Sour Drummer, ele também, além dele, pô, ter sido querer ser químico, ele fazia também uns trabalhos de modelo. E lá naquela época, lá atrás, era tipo, várias agências faziam um processo seletivo com vários pretos para escolher um, e desses cada agência escolheu um pretinho para escolher um no final. Então, tipo assim, de 10 negão, vai um só fazer o trampo, tá ligado? E tipo, a gente sabe que são... A publicidade, ela conversa com as temporadas, ela conversa com o público. Agora a gente vai entrar em Novembro Negro, né? Sim. Mês da Consciência Negra, dia 20. Atemporal. Droga. Enfim, e aí o mês da Consciência Negra, né? Mês da Consciência Negra. E aí, por exemplo, a publicidade, ela conversa com um público específico para vender um produto. Sim. Você, como uma influenciadora preta, pode receber vários convites, isso para veicular a mídia, para veicular a imagem de certos produtos. Como que você vê isso no mercado? Hoje é uma coisa muito nova para mim, mas uma coisa que eu tive que conversar assim com a minha assessora, né, que agora eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar com isso, né? Porque questão contratual e tudo mais, precisava de alguém. E aí a gente conversou sobre isso e eu falei, cara, eu não quero passar por um processo de tentativa de embranquecimento. Para mim, isso não vai ser legal. Não vou entender legal, E eu tenho medo, assim, de não ter coragem de me impor, porque isso é muito novo pra mim. E quando a gente tá começando algumas coisas, principalmente de um universo que eu falo muito e tal, isso às vezes acontece, de tentar silenciar, de tentar apagar. Quando eu era muito novinha, eu fiz um book, né? Pra uma propaganda da Lilique e tal. E aí eu lembro que eles soltaram meu cabelo na época, quando abordaram minha mãe, falaram, tipo, nossa, que cabelo lindo! Meu Deus, sua filha é linda, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando chegou lá na agência, eu falei, caramba, né? Gostaram de mim. Caramba, gostaram de mim, legal. A gente chegou lá no camarim, eles acabaram com o meu cabelo. Acabaram. Colocou um monte de babyliss, sabe? Tipo, tirou as coisas que eu tava. Assim, não foi legal.
Não foi legal. E eu tiro isso muito, assim, como um aprendizado. Porque eu acho que as pessoas tentam atingir alguns padrões. Mesmo que, sei lá, mesmo que ergam algumas bandeiras, sabe? Tipo, ainda querem te colocar dentro de uma caixinha. E aí, uma coisa que eu falei pra minha assessora, eu falei, cara, eu não quero estar nesse espaço, sabe? Nem de cota, né? Porque é o que você falou, às vezes tiram um, e eu não quero passar por esse processo, entendeu? Eu sei que é difícil, assim, falando, é difícil, mas, meu, é um pouquinho problemático lidar com isso, assim, ainda hoje. Porque às vezes a marca realmente só quer pra levantar uma bandeira, né, em novembro, né? E no ano inteiro já vi muita influenciadora falando sobre isso que eu acompanho. Tipo, passa-se o ano, você vê que às vezes a marca até flerta com você, você flerta com a marca, né? A marca vê que você consome do produto. Caramba, pode ser legal, mas espera o momento pra falar, caramba. E mesmo assim, nem é algo, tipo, grandioso. Tipo, vou te pagar, não sei o quê. Não, vou te mandar uns produtinhos, se você quiser, se você puder, você faz um videozinho. Você já vai estar publicizando os caras Sem- sem de fato vir o cash. Entendeu? Caramba. E você poderia comentar em específico de uma marca aí que tem trabalhado com você que, pô, foi algo que foi um trampo muito lindo, muito foda e que se futuramente Sim. rolar você trabalha ou se você trabalharia novamente ou se tá trabalhando com Sim. ela. Pode citar aí. Ó, eu vou falar que, assim, é um processo novo pra mim. Trabalhar com a internet e tudo mais. Mas, e a maior campanha que eu já fiz até agora foi com o Boticário. E teve muito do deixa eu fazer, tipo, eles me deram espaço pra eu fazer. E foi algo que eu tinha comentado com a Carol, né? E que chegou até mim, tipo, eu falei, nossa, que incrível. Me deram um espaço enorme pra criar, e aí eu pensei já, o quê? Eu com as minhas loucuras, já pensei, caramba, eu vou fazer um negócio da Rochelle. Rochelle vai ser representativo, vai ser legal, vai ser engraçado. Entregamos o material. Tipo, foi muito bom a entrega. Eles falaram que foram uma das melhores entregas que eles tiveram pro mês que a gente fez a campanha. Mas teve muito hate. Muito hate, muito hate. Gente falando de mim, da minha persona. Agora eu tô muito basiquinha, mas eu uso muito cilhão, assim. Eu tava com cilhão, tava de lace, de uma lace comprida. E falou: essa atriz não tem nada a ver com a Rochelle, por que não contratará não sei quem, não sei o que lá? Sabe? Tipo, muita crítica. E aí, é recente, né, isso. E aí eu fiquei muito assim, eu não pego pra ler comentários de hate, mas tava chegando muita coisa até mim, porque a marca impulsionou o vídeo e tal, então chegou a muitos lugares. E aí, cara, eu falei, meu Deus, tá sendo muita coisa pra mim, isso aqui, tá ligado? E aí a marca chegou até mim e falou, cara, a gente quer marcar com você. A marca não compactua com esse tipo de atitude, né? Não são ideais que a gente compartilha. Você quer que a gente feche os comentários do vídeo, a gente vai fechar. Não quer que você se limite a nada. A gente gostou do conteúdo, você teve a melhor entrega do mês, tá ligado? Então, tipo, me deram espaço, ainda depois me chamaram pra um aval e agora me chamaram pra ter uma reunião pra gente falar sobre isso e tal. Então foi, assim, ver que não é só sobre a entrega, né? Isso é muito importante. Trazendo ainda mais o que eu trago, tipo, nas minhas redes sociais, e eu falei, antes deles falarem qualquer coisa, eu falei nas minhas redes sociais. Inclusive, a Tracy comentou o vídeo que eu falei sobre isso. Eu falei, meu, como que as pessoas enxergam o influenciador? Sabe? Tipo, as pessoas falando, tipo, é muito fraca, atriz, não sei o que, não sei o que lá. Foi minha primeira publicidade, gravando num lugar, assim, com uma equipe gigantesca me olhando. E eu fiquei super... E eu falo, quando eu postei que a publicidade foi lançada nas minhas redes sociais, eu falei, gente, eu entreguei esse material, mas eu tenho certeza que eu poderia entregar um material muito melhor. Eu sou muito autocrítica, mas eu sabia que naquele momento eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa, assim. Fiquei dura, assim, com vergonha e tal. E entregou, eles gostaram e tudo mais. Só que as pessoas, tipo, não têm escrúpulo pra falar nada, entendeu? Saíram falando um monte de coisa e tava ficando muito pesado. Eu respondi comentários falando, gente, desculpa, eu tô começando, foi a primeira vez que eu gravei uma publicidade com uma equipe tão grande me acompanhando, então eu fiquei super nervosa. E foi isso, assim, sabe? Mas foi muito legal pra mim, da marca vir até mim e falar, a gente não compactua com isso,
A gente não quer que você se sinta acuada, não quer que isso seja um gatilho pra você, pra nada, entendeu? Vamos desativar o comentário e a gente quer ter uma conversa contigo sobre isso pra saber como você se sente, o que a gente pode fazer, tipo, de amparar mesmo, sabe? E isso não é comum. Infelizmente, não é comum. Às vezes a gente trabalha com marcas que são extremamente representativas até para pessoas pretas e eles não têm esse cuidado, sabe? De, tipo, de ver o influenciador à vontade, de ver o influenciador aberto a ideias. Ai, vai ser isso aqui, ponto. Mas você sabe se o influenciador vai comunicar isso da forma que você espera? Sabe? Tipo assim, às vezes tem pessoas que podem comunicar melhor, ou a gente trazendo uma nossa narrativa vai comunicar melhor. Enfim, mas é uma coisa rara que aconteceu e foi com o Boticário, muito bom. A gente entreguei 3 campanhas pra eles e foi incrível, assim. Além da Boticário, alguma marca do sonho que você quer muito trabalhar um dia com essa marca? Ai, meu Deus, não sei, hein? Sei lá, eu acho que é uma coisa de criança e de negócio de autoestima, sala online. Eu tinha muito, assim, brilhava os olhos, assim, ver as meninas. Tudo com cabelão, tal, não sei o quê. E eu, caramba, um dia será que eu chego lá? E aí, Sala Online, patrocina a Nath aí, por favor, Sala hein? online, esse que tá chegando! Troca uma ideia com a menina lá, as redes sociais dela vai estar na Então. descrição, vai estar aí no GC, ó. Segue a menina, chega troca da um papo aí, gente. fecha uma publi legal. Paga bem, por favor, porque, pô, A vai gente entregar vai legal. entregar, a gente vai entregar, ó. Eu entrego. Você é louco. E, tipo assim, de tudo isso, pô, dessa questão desde as ações sociais, a Uhum. Nath se construindo ali, menina mulher, e vai para as redes sociais, sai do CLT, vai trabalhar com a internet. Sim. Eu acho que eu falei muito pouco, eu queria saber muito mais. Como que foi para o seu pai e para a sua mãe tudo isso? Nossa, eu acho que tá sendo ainda. Porque assim, né? Que nem eu falei, eu larguei o CLT há um pouco menos de um ano. E trabalhar com a internet para a geração dos nossos pais é uma coisa muito... querendo ou não, se a gente parar pra pensar, é uma coisa nova, né? Trabalhar com a internet, com publicidade e tudo mais. Então, pra minha mãe, no começo, era uma coisa, acho que, de medo, assim, sabe? Ela me apoia e eles dois me apoiam muito. Então, tipo, vai... Que nem quando eu saí do CLT, antes de eu sair, foi meio que um acordo. Eu saí do CLT, né? Eles chegaram até mim, conversaram e falaram, você não quer fazer a faculdade de Psicologia. não, psicologia não. Serviço social, que eu tava namorando, ia, não ia e tal. Eu falei, não quero fazer. Tava muito encantada com as coisas da internet, muito. E eles viam essa minha ânsia. Tava perdendo a oportunidade de trabalho com a internet, porque eu tava no CLT. E eles viam essa angústia minha de, tipo... Caramba, eu podia estar vivenciando coisa... Tipo, na Copa... Na Copa? Foi na Copa, né? Ano passado, Ano passado? em novembro? Foi Copa, né? É. Na Copa, chegou algumas oportunidades pra mim. E eu tive que negar, porque o CLT, na época... Enfim. Aí eu falei, cara... Muita frustração. Atrás de frustração. De tipo, tá querendo viver com alguma coisa que eu gostava, sabe? E aí, eles chegaram até mim e falaram, Nathalie... você quer sair e tal? Eu falei, eu acho que eu quero. Se vocês puderem fazer um acordo, a gente fecha e eu saio. E aí, antes de eu falar isso, de eu ter essa conversa com os meus chefes, cheguei nos meus pais e falei, é isso. Eu tô tendo algumas oportunidades que eu tô perdendo de estar em lugares e fazendo a coisa que eu gosto, uma coisa que eu gosto, mas eu não quero deixar vocês na mão. Sabe? Tipo, financeiramente falando. Porque eu ajudo meus pais com as coisas de casa e tudo mais, financeiramente falando. E eu falei, eu não vou sair do CLT se vocês falaram que isso vai ser um problema financeiramente pra casa. E minha mãe falou, negativo. Então você vai sair do CLT e você vai tentar. E aí foi isso, assim. E pra mim isso me encantou demais no quesito... apoio incondicional dos pais. porque eu fiquei muito preocupada de ser uma responsabilidade financeira e levar custos pros meus pais. E tipo, já toda adulta com meu dinheiro, que eu faço, eu resolvo, não sei o quê. Aí você fala, né, como que eu vou? Enfim. Ó a responsabilidade, isso daí é pra você entender. Ó a responsabilidade da dito influencer que só quer viver de internet, mas, pô, tem uma Sim. responsa dentro de casa com a família. Tem que ter a Tem que responsabilidade. pegar a visão, família. Veja bem, ó. Então aí, ó, Sala Online, por favor. Ó, manda jobs pra gente. Todas as marcas aí que Quiserem tá fechando. Entendeu? Com a gente. ajuda a menina aí, por favor.
Sim. Vocês vão vender e muito, tenho certeza. E, pô, Nath, Ai. e aí eles apoiaram Me incondicionalmente. apoiaram muito, muito, muito. Mas o que eu entendo é que, assim como para um artista, eu acredito também, é uma coisa muito nova. De, tipo, esperar o jogo virar, né? Porque você ser visto, você tem que estar em lugares, você tem que conhecer pessoas, não muda, tá? Que nem, por exemplo, sei lá, agora eu tenho 30 mil seguidores. Tipo, às vezes o número não chega em pessoas, em marcas. Ou se chega, tipo, tem um monte de coisas que eles querem que às vezes não tá ao nosso alcance, tá ligado? Que é, às vezes você conhecer pessoas mesmo. Conhecer cara a cara. Eu não tenho amigas influencers. Tipo, amigas minhas. Minhas amigas todas são amigas que eu cresci junto. Então não vai me apresentar. Agora que eu tô chegando em alguns lugares, conversando e conhecendo outras pessoas. E é muito network, muito network, muito network, né? E aí, assim, até isso chegar... Por exemplo, quando a Boticário chegou em mim, foi um momento de... Eita, que minha mãe fez. Eita. Não que ela desacreditava de mim, sabe? Mas que ela falou, nossa, então dá pra acontecer e, tipo, você chegar em lugares e você alcançar marcas que vai olhar pra você enquanto potência e te pagar enquanto potência. E isso vai acontecer, sabe? Porque eu acho que, até assim, por uma questão de geração... É uma coisa que não é vista, sabe? Tipo, como que eles não têm noção de quanto uma modelo ganha? De quanto alguém que faz publicidade ganha? Não tem noção, eu não tinha. Tem gente saindo de outras áreas só pra trabalhar com a internet. Tá? Entendeu? O cara faz direito, a mina faz medicina. Vou largar o trampo porque a internet Por tá quê? dando mais. Porque dá dinheiro, É o trabalho entendeu? já se tornou, mas é cada vez mais o trabalho do futuro. É o trabalho do futuro, papo. Mas ainda pra geração dos nossos pais, assim, eu acho que é algo muito novo e que tem muito medo. Se eu falar que não, até hoje, tem, entendeu? É o que eu falei, tipo, mês passado eu fechei um negócio com a Boticário. Esse mês eu não sei se não tiver. Entendeu? Qual que vai ser? Minha vida. Entendeu? Então, assim, eu trabalho agora com a internet bastante, meu foco é esse. Eu tô dando um trampo, eu gerencio as redes sociais de uma outra empresa, trabalho home office e tal, muito tranquilo, que me ajuda a aconselhar. Mas se eu não tivesse esse outro trabalho, talvez eu não sei se eu ia poder estar investindo tanto tempo nisso, entendeu? E é isso. E o que a gente pode esperar para o ano de 2024? Os próximos trabalhos aí? Ai, meu, assim... O que a gente pode esperar mais da Nathalie? Eu tô querendo muito mais me aproximar das pretinhas. Assim, meu conteúdo é muito informativo, mas eu vejo que essa questão da autoestima pode chegar em lugares que é o lugar que eu quero, que eu sempre quis chegar, de comunicar, de olhar pra elas e fazer elas se levantarem, assim, sabe? Tipo, tanto quanto eu e a gente se levantar junto, porque eu acho que é uma coisa mútua, sabe? Por exemplo, às vezes eu acordo num dia tão bom e que, por exemplo, hoje, eu acordei, tava bem, mas eu recebi uma mensagem que me deixou com o coração tão quentinho que eu falei, é isso, eu preciso continuar sendo, porque eu tô inspirando outras pessoas e tal, e eu quero muito me conectar com essas pessoas, sabe? Com essas pretinhas, com essas meninas, mulheres que têm voz e que antes era uma nada, a vida, tipo, que tinha vergonha, que tem um senso crítico, mas que tem medo de se posicionar, mas que pode ser uma potência, tá ligado? Tipo, então, inspirar, continuar inspirando e ter acesso a marcas e que marcas me deem espaço para poder falar sobre isso de forma aberta, de forma com que a gente possa se conectar com o público deles e com o meu. E é isso. Foda, Nath. Nath, antes da gente terminar o programa, a gente sempre faz um bate-pronto aqui. Tá. Então, vou mandar um lance pra você, você vai me responder numa palavra só. Se você quiser estender, pode falar à Eita. vontade. Um sonho. Saber mais sobre a ancestralidade da minha família na Bahia. Um livro, série ou filme. Eu destilo melanina e mel. Uma música. Beyoncé, Brown Skin Girl. A maior conquista. Um relacionamento familiar saudável. O que te inspira. Minha família me inspira demais. De quem você é fã. Beyoncé, nível hard. E pra finalizar, uma palavra que te define. Agora, acho que destemida. Não tenho medo mais de nada, viu? Essa que é a parada. Gostaria de te agradecer a entrevista. Foi demais. Que eu que agradeço. Espero que você volte aqui ano que vem também.
Me chamando, tô vai aqui. Incrível fazer mais. o espaço de vocês. Inclusive, queria usar desse espaço para parabenizar. Muito gratificante ter um movimento com vocês, que nem eu falei, que a gente tá falando com irmãos pretos, sabe? Tipo, que tá movimentando a quebrada, trazendo essa visão foda de tudo. Parabéns. Satisfação, meu anjo. E ainda mais pra finalizar, fala suas redes sociais aí pro público. Pra esse cara No Insta, tá como Na Silveira, _ Na Silveira. No TikTok, tá como A Silveira 23. E agora tem um canal no YouTube. Agora eu tenho um canal no YouTube, que é A Silveira 23 também. Os links das redes sociais da Nath vão estar aí na descrição, certo? Então sigam e acompanhem aí os conteúdos dessa menina aí demais, certo? Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar. Periferia no ar.